Nós vimos lá atrás que, de acordo com que os elétrons partem do B e chegam no A, o B, ao passar o tempo, então passado um certo tempo, a gente vai ter a seguinte situação. Opa, spoilers do que eu ia fazer. Oh, beleza. Então, a gente tem aqui o A, que vai acontecer alguma coisa com ele, primeiro vamos pensar no B. O B a gente já viu que com o passar do tempo, ele começa a se corroer. Por que que ele corrói? Vamos pensar um pouquinho. Os elétrons estão partindo fora, porque o A está chamando eles para o jogo. Então, os elétrons estão chegando aqui no A. De acordo com que os elétrons partem do B, o que vai sobrar no B? O elétron tem ido embora. Começa a ficar cada vez mais carga positiva, sem elétron para poder anular. Essas cargas positivas que vão restando, como elas estão muito próximas umas das outras, isso aqui gera repulsão. Essa repulsão gerada entre as cargas positivas faz com que o material que compõe aqui o metal comece a enfraquecer. E esse enfraquecimento gera essa corrosão, que vai fazer com que a minha solução aqui fique lotada de B positivo. Então aqui a gente tem a corrosão e aumento da concentração de B+ na solução. Já do outro lado vai ocorrer o inverso, vai começar a lotar de carga negativa. Lembre-se que a minha solução está lotado de A positivo. Não podemos esquecer esse detalhe. Se aqui a minha plaquinha vai começar a ficar lotada de carga negativa, quem que vai ser atraído por esse acréscimo de carga negativa? Os As positivos. Então a minha plaquinha ela vai ficar gordinha, porque justamente esses As vão ser atraídos para a solução. Então aqui eu vou ter acúmulo de massa no eletrodo perdão, e redução da concentração do A+ na solução. Então vai ocorrer o processo inverso. Perdão. Se a gente for então pensar, se eu não fizer nada, em relativo pouco tempo, deixa eu voltar a unir aqui os eletrodos por um fio, né, que senão não tem caminho para eles percorrerem. Se eu for parar para pensar e deixar a brincadeira correr solta assim, em pouco tempo a pilha para de funcionar. Porque vai acabar que as circunstâncias em ambos os lados vai gerar um esgotamento. Um dos lados, o lado A, vai ficar lotado de carga negativa, de forma que não tem mais para onde o elétron chegar. Do lado do B, vai ficar tão escasso de elétrons que não tem mais para elétron para ir embora. Então, com o tempo, a minha pilha vai miar, ela vai parar de funcionar. Mas isso em pouquíssimo tempo. O que então os caras pensaram? Pô, a gente tem que dar um jeito de mexer os pauzinhos para a pilha aguentar um tempinho a mais. Aí surge o conceito da ponte salina. Por quê? A ponte salina é o seguinte, vamos voltar lá ao estágio inicial. Plaquinha A, plaquinha B, fio que une as duas, agora com ponte salina. Que aí vai ficar do jeito que talvez vocês conheçam. Tá. O que vai acontecer? De acordo com que os elétrons começam a ser descarregados aqui no A e abandonam o B, antes do processo de corrosão do B e o acúmulo de massa acontecer no A, dentro da ponte salina é colocado um sal que geralmente é o KCl. Até nas pilhas mais modernas
o KCl continua valendo. Então não é uma coisa só de livro, não. O cara é bom ao ponto de até hoje ser esse Tito Cujo. O resto da parafernália mudou bastante, mas o Bendita Ponte Salina continua bem parecido com o que a gente estuda nos livros. Então o que vai acontecer? Aqui vai começar a acumular muita carga negativa na minha plaquinha. Vai começar então o ar começar a acumular aqui em volta. Para não ficar um desequilíbrio na minha solução, porque o ar vai acumulando em direção da plaquinha, lembra que o KCl, o potássio é o cara com carga positiva e o cloro é o cara com carga negativa. Então o que vai acontecer? Numa forma de tentar equilibrar as coisas, os potássios começam a migrar aqui para a solução. Por quê? Para que a DTP se mantenha, a carga positiva na solução e na placa, o número de átomos na solução e o número de átomos da placa não pode sofrer uma alteração muito drástica. Então a plaquinha aqui ela sofre uma alteração muito drástica porque começa a acumular os cátions de ar que estavam na solução e a solução começa a perder toda a sua carga positiva porque como ela começa a acumular na placa. Então esse desequilíbrio não pode ocorrer de forma tão abrupta. Então o potássio migra tentando dar uma segurada nesse aspecto. E do outro lado, como ocorre o inverso, começa a acumular muita carga positiva na solução, é o cloro que migra tentando dar uma equilibrada nisso. Fica muito positiva a solução, então vamos dar aquela equilibrada, enquanto do lado do A fica pouco positiva a solução, então também vamos dar uma equilibrada. Então é mais ou menos nesses moldes que a coisa funciona. Então essa é a importância da ponte salina. É ela que faz com que a pilha dure mais tempo. Sem ela, a pilha em 2 tempos ela já parava de funcionar. Então é um negócio importante que a gente faz. E aí entra também o conceito que, no caso de uma pilha recarregável, o que eu estou fazendo? Eu estou forçando todo esse processo a retornar ao que era antes. Por mais que eu reforce esse processo a retornar ao que era antes, outros processos podem começar a ser desencadeados, porque a ideia é eu isolar esse sistema, deixá-lo o mais isolado possível. Só que evidentemente um pouco de umidade entra, evidentemente oxigênio entra, pode ter resíduos na própria fabricação da pilha de outras coisas. Então outras reações químicas paralelas começam a se originar lá dentro, fazendo com que a vida útil, mesmo da pilha recarregável, um dia ela vai começar a parar, porque outras substâncias vão ser geradas, gases são gerados, o que expande a pilha, outras moléculas, a própria umidade ela pode começar a oxidar algum dos metais, e a oxidação é parte importantíssima do processo. Se tem alguém competindo nessa oxidação, isso vai dar ruim. As próprias outras substâncias, na presença da carga da carga elétrica que é gerada, podem ser degradadas pela própria energia elétrica que está sendo produzida. Então, no caso da pilha recarregável, ela tem essa perda de vida útil devido a esses processos paralelos. E aí vem a pergunta, por que nem toda a pilha eu posso recarregar? Porque eu não tenho como garantir que toda a pilha, o caminho que ela usa como pilha é o caminho que ela usaria na eletrólise, que é o ato do recarregar. Então, de repente, ela pode pegar um caminho diferente, por isso que nem toda pilha é recarregável.